Fala galera, a gente vai ver agora um dos assuntos mais importantes da geometria plana, que é o estudo de polígonos. A gente vai aprender várias coisas sobre eles, sobre como calcular quantas diagonais, qual é o valor de cada ângulo, uma porrada de coisas sobre os polígonos. É bem interessante e é muito importante que você entenda. Como eu disse, é um dos assuntos mais importantes da geometria. Tá joia? Vamos começar vendo o que são os polígonos. Bom, aqui eu vou mostrar alguns exemplares de polígonos. Esse primeiro aqui é um triângulo, porque ele tem 3 lados. Ele é um tipo de polígono. Eu tenho aqui um quadrilátero, que é um outro tipo de polígono, que tem 4 lados. Aqui a gente tem um pentágono, com 5 lados. E aqui a gente tem um hexágono. Existem outros infinitos tipos de polígonos, os heptágonos, os octógonos, eniágonos, decágonos e assim por diante. Você não precisa decorar todos os nomes, mas é lógico que esses primeiros aqui é uma boa você saber: hexágono, pentágono, quadrilátero e assim por diante. Bom, em todo um polígono vai ter vértices, ângulos internos, lados, que são coisas meio óbvias, né? O que talvez você não enxergue tão bem são os ângulos externos, que eu vou mostrar aqui. Estes, a gente continua todos os lados do polígono, e assim a gente consegue enxergar ângulos externos também. Tudo bem? Então, os polígonos são todas essas figuras, e aqui a gente vê alguns elementos deles. A gente vai aprender como calcular algumas coisas a respeito deles, tá bom? A primeira coisa vai ser calcular qual é a soma dos ângulos internos de um polígono. Você já sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então aqui não tem nem muito o que fazer. Mas e do quadrilátero? Quanto será que é a soma dos ângulos internos do quadrilátero? E do pentágono? E do hexágono? Para descobrir, o que a gente vai fazer é traçar algumas diagonais deles. Por exemplo, traçando essa diagonal DF, você percebe que eu separei o quadrilátero em 2 triângulos? Então não faz sentido que ele tenha 2 vezes o 180 do triângulo? Então, os quadriláteros têm 2 vezes 180. E os pentágonos? Em quantos triângulos eu consigo separar eles? Traçando as diagonais, a gente percebe que separou eles em 3 triângulos. E os hexágonos? Vamos traçar algumas diagonais para a gente ver quantos triângulos a gente tem. 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, o quadrilátero tem 4 lados, forma 2 triângulos. No pentágono são 5 lados, 3 triângulos. E no hexágono, 6 lados, 4 triângulos. Está vendo que é sempre 2 triângulos a menos do que o número de lados? Por isso que a fórmula é n menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula que vai dar a soma dos ângulos aqui de dentro. Tá joia? A fórmula para a soma dos ângulos externos é um pouquinho diferente. Mas ser diferente não significa que é mais difícil. Eu não vou mostrar o porquê que ela funciona, essa fórmula, porque seria um pouco trabalhoso. Mas pode acreditar em mim que ela funciona mesmo. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360. Não importa se você está falando do pentágono, ou se você está falando do hexágono, ou se você está falando de qualquer outro polígono. Sempre dá 360, tá bem? Por isso que a fórmula é essa, SE igual a 360. Porque sempre dá 360, é a fórmula mais imbecil que existe. Tá bem? E agora só falta a gente saber como é que é para descobrir o número de diagonais que tem um polígono. Eu vou pegar o hexágono como exemplo. Eu tracei algumas das diagonais aqui, eu tracei 3 diagonais. Você percebe que desse vértice saem 3 diagonais, porque não sai diagonal para ele mesmo, nem para o ponto daqui, nem para o ponto daqui. Então, a gente perde 3, né? Dos 6 vértices, só 3 vão ter diagonais aqui. O que acontece? Se eu traçar todas as diagonais dele, o que a gente vai ter? Primeiro que a gente vai ter uma figura bem bonitinha, né? Tá aqui a figurinha. De cada um dos vértices, sai 3 diagonais. Por isso, a gente vai ter n vezes n menos 3. Porque a gente tem n vértices e de cada um deles sai um número de diagonais que é 3 unidades menor do que o número de lados. E depois, esse dividido por 2 que aparece na fórmula é porque você não pode contar 2 vezes a mesma diagonal. Se você contar ela saindo desse vértice e saindo desse vértice, está contando a mesma diagonal 2 vezes, essa diagonal PM. De uma forma ou de outra, isso não faz tanta diferença. O que importa é que a fórmula é essa e você pode usar isso para fazer os exercícios, tá bem? Bom, vamos ver esses exemplos aqui.
O primeiro diz, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Bom, o hexágono tem 6 lados, ok? Então, a gente vai fazer a conta usando 6 como valor do n. A soma dos ângulos internos, a gente sabe que a fórmula é S igual a n menos 2 vezes 180. Como nesse caso eu tenho 6 lados, vai ficar S igual a 6 menos 2 vezes 180. Ou seja, a soma dos internos, vou colocar um SI, né? SI, SI. É 6 menos 2, que é 4, vezes 180, que dá 720. Essa é a soma dos ângulos internos de um hexágono. E a soma dos externos? Bom, a fórmula mais simples do planeta, né? Soma dos ângulos internos de um octógono, não importa quantos lados ele tem, aliás, é 8 nesse caso, mas não importa. A soma dos ângulos externos é sempre 360. E qual é o número de diagonais de um decágono? Decágono tem 10 lados, né? Número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2, certo? Isso vai dar 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Uma boa dica é que você pode simplificar antes, né? Fica 5 aqui, o 10 com o 2. 5 e 10 menos 3 dá 7. Então, ficou 5 vezes 7, que é 35. Então, a gente tem 35 diagonais em um decágono. Tá? Vamos ver outros exemplos, que são diferentes. Aqui o cara pergunta, qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos é 1080? Então, agora, ao invés de colocar o número que ele me deu no lugar do n, eu vou pôr no lugar do s. A fórmula é s igual a n menos 2 vezes 180. Ele me deu qual é a soma. Então, eu coloco no lugar da soma 1080. n menos 2 vezes 180. Fácil, né? Passo 180 dividindo 1080. Vai dar 6, igual a n menos 2. O 2 passa somando, então vai ficar n igual a 8. Então, qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos é essa? É o polígono de 8 lados, chamado octógono. Tudo bem? E qual é o polígono cujo número de diagonais é 54? Bom, a fórmula das diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Ele quer saber qual que dá 54. Então, eu vou colocar 54 no lugar do d. Eu passo o 2 multiplicando, vai ficar 108. E faço o distributivo aqui do n. Fica n quadrado menos 3n. Se eu passar o 108 para lá, para a direita, vai aparecer uma equação do segundo grau. Tudo bem? Posso resolver de várias maneiras, né? Tem a fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara, tem soma e produto. Eu vou tentar resolver por soma e produto. A soma é menos b sobre a, então dá 3. E o produto é c sobre a, é menos 108. Então, os dois números que poderiam ser resposta aqui é o 12 e o menos 9. Aí a soma dá 3 e o produto dá menos 108. A questão é que o número de lados não pode ser menos 9, né? Não faz sentido. Então, o polígono é um polígono de 12 lados. Tá? Então, se o cara te conta qual é o número de lados, você põe no lugar do n. Se o cara te conta qual é a resposta, você põe no lugar do s, ou do d nesse caso. Vamos ver um último exemplo, usando esse maravilhoso conhecimento que temos agora. Bom, isso daqui é um polígono de quantos lados? 5 lados, né? Então, qual que é a soma de todos os ângulos dele? Bom, se você não se lembra, vai lá e usa a fórmula do S. É n menos 2 vezes 180. Se você colocar 5 aqui, você vai ver que a soma tem que dar 540. Então, a soma de todos esses caras tem que dar 540. 3x com 4x dá 7, mais 5, 12, mais 4, 16, mais 2, 18x. Entre os números, menos 20 mais 40 dá mais 20, mais 20 menos 30 dá menos 10, menos 10 mais 50 dá mais 40. Então, eu somei todos os caras e igualei a 540. 18x igual a 500, passo 18 dividindo, fica 500 dividido por 18, que não dá para fazer essa conta, mas dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. 250 por 9 é o valor de x. Tudo bem, galera? Por enquanto é só. Um abraço.